Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo revisão de matemática. Na aula passada a gente começou a fazer uma revisão da unidade 2, né? Estatística e probabilidade. E nessa aula passada a gente fez a revisão do capítulo 1. O capítulo 1 que era gráficos e tabelas. Nesse capítulo 2, né, que a gente vai fazer revisão hoje, é um capítulo curtinho e ele fala sobre probabilidade. Logo aí na imagem de abertura do capítulo, vocês vão ver aí, eu vou colocar aqui do lado, vocês podem também acompanhar aí no livro de vocês. Lembrando que se você ainda não pegou o seu livro integrado, esse do primeiro volume que a gente ainda está usando para fazer essa revisão, pega o seu livro, abre aí na página do capítulo 2, da unidade 2, 109, e já começa aí a observar essa imagem de abertura do capítulo. Nessa imagem de abertura do capítulo, a gente pode observar dois itens. Quais são eles? Essa maquinazinha aí de girar as bolinhas para fazer um jogo, né? Geralmente quando a gente vai assistir aí aos bingos, a jogos de bingo, aparece aí essa pessoa girando essa maquinazinha para fazer as bolas se misturarem, né? E também a gente vê uma mãozinha aí de legal, né? A gente vê uma mãozinha de legal aí jogando como se fosse o desenho de uma moeda, né? E o que isso tem a ver com probabilidade? Tem tudo a ver, porque probabilidade nada mais é do que as chances que tem de ganhar, as chances que tem de cair num determinado número, as chances que tem aí ao jogar uma moeda de cair cara ou coroa. Então a probabilidade estuda exatamente isso, as chances, as possibilidades. Então é isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Eu coloquei algumas imagens relacionadas e vou fazer uma explicação breve. E daqui a pouco a tia vai colocar também uma atividade para vocês realizarem, tá certo? Relacionado a esse tema de probabilidade. A probabilidade é um número que apresenta a chance que um evento possui de acontecer. A teoria da probabilidade apareceu como ramo da matemática em meados do século XV. Suas raízes aparecem principalmente nos jogos e nas apostas. Os romanos eram apaixonados por jogos de dados e cartas, que durante a Idade Média foram proibidas pela Igreja Cristã. No século XVI, o matemático e jogador italiano Jerônimo Cardano decidiu estudar as probabilidades de ganhar em vários jogos de azar. Analisou seriamente as probabilidades de retirar ases de um baralho de cartas e de obter sets com 2 dados e publicou os resultados dessas pesquisas em um manual para jogadores chamado O Livro dos Jogos de Azar, de 1526. Muito bem, gente, você que já tem aí o domínio da realidade aumentada, que já consegue, já tem um aplicativo do RA e consegue aí já ver os jogos, os textos, os vídeos que o RA oferece, nesse capítulo nós também temos uma realidade aumentada. Então vocês podem aí utilizar esse objeto digital que tem aí um joguinho. Coloquei aqui uma imagem do jogo para explicar mais ou menos para vocês como ele faz para demonstrar através das probabilidades esse saquinho aí cheio de bolas, né? A primeira coisa que você precisa fazer para acertar o jogo, inicialmente, é ler com atenção qual é a pergunta que ele está lhe fazendo, tá certo? E depois você tem que contar as quantidades de bola no total e as quantidades de bola da cor que ele está perguntando, quantas chances tem aí de acertar, de você colocar a mão no saco, mesmo sem ver, né? E quantas chances você tem de tirar a bolinha de determinada cor. Aí nesse exemplo que eu tô mostrando pra vocês, é a bolinha azul. Quantas chances tem aí desse saquinho a pessoa colocar a mão e tirar uma bolinha azul? Ela tem 4 chances em 9. Por que 4 chances em 9? Porque tem 9 bolas no total e 4 bolinhas azuis. Então, se tem 4 bolinhas azuis, ela tem 4 chances. E se essas 4 bolinhas estão em volta de outras bolinhas, eu tenho que contar o total. E o total são 9.
Eu coloquei mais um exemplo aí para reforçar para vocês, tá certo? A questão da probabilidade. Nesse outro exemplo que tem aí, nós podemos ver 6 bolinhas vezes, tá pedindo exatamente isso. Quais são as chances de, colocando a mão no saco sem olhar, eu tenho de tirar uma bolinha verde? Então são 6 em 10, já que o total de bolinhas que tem aí são 10, tá certo? Então você que já consegue observar, olhar a realidade aumentada, que já sabe como usar, aproveita para colocar a câmera aí na sua página e já fazer esse joguinho aí que é bem legal, ver se você vai acertar todas as possibilidades, né? A probabilidade associa números às chances de determinado resultado ocorrer. Existe um menor número que representa a impossibilidade do resultado e um maior número que representa a certeza de determinado resultado. No lançamento de um único dado, por exemplo, é impossível obter o número 7. E existe a certeza de ocorrer um número menor que 7 ou maior que 0. Ao observarmos o dado, podemos perceber que ele tem 6 faces. E cada uma dessas faces representa uma quantidade. Então, no dado, nós temos a quantidade 1 sendo representada, 2, 3, 4, 5 e 6. E todas elas têm a mesma chance de cair caso o dado seja lançado. Como a gente viu, as probabilidades, né, podem ser observadas em diversas situações. No baralho, no dado, num jogo, e em várias outras situações do nosso cotidiano. Aí no livro de vocês aparecem também alguns exemplos, tá certo? Um desses exemplos é esse caixotinho aí com algumas peças, né, algumas lãs. Nesse caixotinho aí onde tem essas lãs, ele faz algumas perguntas. A probabilidade de Mariana retirar sem orar um novelo de lã amarelo é de 1 em 8. Por que é de 1 em 8? Porque dentro dessa caixa tem apenas um novelo amarelo entre 7 novelos de outras cores, né? Ela faz 8 com o amarelo, faz 8 chances com o amarelo. Então, a probabilidade de sair um amarelo é menor do que de sair um vermelho, ou de sair um verde, ou de sair um azul. Por quê? Porque essas 3 cores, observem aí, tem mais de um. Então, a probabilidade, o número de chances de sair ou um vermelho, ou um verde, ou um azul é maior do que as chances de sair um cinza ou um amarelo, que só tem um de cada. Então, no caso do amarelo, é uma chance em 8. No caso do cinza, é uma chance em 8 também. Já no caso do vermelho, são 2 chances em 8. No caso do verde, também 2 chances em 8. E no caso do azul, também 2 chances em 8. Entenderam? Então, é exatamente isso aí que esse exemplo quer mostrar. As possibilidades, o número de chances, né? Aí no livro também mostra outro exemplo. Esse outro exemplo é exatamente das roletas. Observando aí as roletas, né, elas estão divididas em quantidades. Algumas em quantidades igual. Por exemplo, nesse exemplo aí primeiro, a roleta está dividida em partes iguais entre o amarelo e o azul. Então, as chances aí dos dois, né, são 2 em 4. No outro exemplo, também está dividido aí igual, né? Nós podemos ver 6 partes iguais, 3 amarelas e 3 azuis. Então, eu tenho uma possibilidade de tirar amarelo 3 em 6 e de tirar azul 3 em 6. Já na última roleta, ele tem cores variadas. Então, para a gente descobrir qual a probabilidade de cada um, a gente precisa contar quantas tem e quantas de cada cor, né? Quantas tem no total e quantas de cada cor. E a maior probabilidade de sair uma cor será aquela cor que tiver maior número, né? Maior quantidade, tá certo? Bom, gente, então se você já tinha ouvido a expressão 1 em 1 milhão e não tinha entendido, talvez agora fique um pouco mais claro para você, né?
por conta da probabilidade. 1 em 1 milhão quer dizer que as chances são muito pequenas, é apenas uma entre 1 milhão. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre probabilidade e que tenha tirado todas as suas dúvidas. Logo aqui na sequência eu vou deixar uma proposta de atividade para vocês realizarem no caderno. Após a realização da atividade, vocês tirem a foto e me enviem, tá certo? Que aí eu vou estar conferindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Se for necessário, dá uma pausa no vídeo para copiar a atividade no caderno. E depois, observando a tabela, escreva mais 5 tipos de jogos diferentes que você pode jogar com esses números.